Estava revirando as minhas coisas antigas quando encontrei o meu diário escrito em 1958. Aquelas palavras, desbotadas pelo tempo, mexeram comigo de um jeito que eu não esperava. Mas foi na página 45 que encontrei algo capaz de despertar memórias que eu pensei ter esquecido. Meu nome é Maria. Tenho 78 anos agora. E confesso que tem dias em que olho no espelho e não reconheço essa mulher de cabelos brancos me encarando de volta. Onde foi parar aquela menina de tranças que corria descalça pelo terreiro da fazenda? Aquela que tinha os joelhos sempre ralados e o coração cheio de sonhos impossíveis? Mas o tempo é cruel assim, não é mesmo? Vai levando pedacinhos da gente sem pedir licença. Foi numa tarde de domingo, dessas que a casa fica silenciosa demais e o relógio na parede parece gritar cada segundo, que decidi enfrentar o quartinho dos fundos. Sabe aquele cômodo que toda casa tem, onde a gente joga tudo que não quer jogar fora, mas também não sabe onde guardar? Pois é, lá estava eu, cercada por caixas empoeiradas, cheiro de mofo, e um monte de trecos que já nem me lembrava que existiam. Tinha de tudo ali. Fotografias amareladas onde as pessoas sorriam com aquele jeito sério de antigamente. Roupas de bebê dos meus filhos, pequeninas demais para acreditar que um dia caíram neles. Uma coleção de pratinhos de porcelana que ganhei no casamento e nunca usei porque eram bonitos demais para o dia a dia. E lá no fundo de uma caixa de sapatos velha, com a tampa toda amassada, estava ele, meu diário. Não é um daqueles diários bonitos que se vê nas lojas hoje em dia, não. Era um caderno brochura comum, capa azul desbotada, com meu nome escrito na frente com aquela letra redonda e caprichada que eu fazia quando tinha 17 anos. Maria Aparecida dos Santos. Parece até nome de outra pessoa agora. Segurei o caderno com as duas mãos e juro que senti meu coração disparar. Será que eu deveria abrir? Será que estava pronta para encontrar aquela menina de novo? Porque é isso que um diário antigo faz com a gente, não é? Ele traz de volta não só as memórias, mas a pessoa que éramos. E às vezes, confesso, tenho medo de olhar para trás e não gostar do que vejo. Mas a curiosidade sempre foi meu pecado. Minha mãe dizia isso. Dizia que eu tinha curiosidade demais para uma moça direita. Abri o caderno devagar, com medo que as páginas se desfizessem nos meus dedos. A primeira página estava em branco, mas na segunda tinha a data, 1º de janeiro de 1958. Comecei a ler e foi como se alguém tivesse aberto uma janela numa casa fechada há anos. Tudo veio de uma vez. O cheiro de café coado na hora, o barulho das galinhas no quintal, a voz do meu pai chamando para o almoço. As primeiras páginas eram bobagens de adolescente, reclamações sobre ter que acordar cedo, anotações sobre o vestido que queria fazer para a festa junina, comentários sobre as amigas da escola. Fulana estava chata. Beltrana tinha namorado novo. A professora de matemática era muito rígida. Coisas assim. Sorri lendo aquilo tudo. Como eu era boba. Como tudo parecia tão importante naquela época. Mas conforme ia virando as páginas, a letra ia mudando. Ficava mais apressada, mais nervosa. Tinha páginas em que as palavras quase rasgavam o papel de tanta força que eu colocava na caneta. E tinha outras onde a tinta estava borrada, como se lágrimas tivessem caído ali. Meu Deus, quantas lágrimas! Como eu chorava naquela idade. Parei na página 23. Era uma sexta-feira de março. Eu tinha escrito sobre o baile que ia ter na cidade. 3 páginas inteiras descrevendo cada detalhe do vestido verde que minha mãe tinha costurado para mim. Verde como as folhas novas das mangueiras.
Verde como esperança, eu tinha escrito. Esperança de quê, Maria? Que tipo de esperança caberia naquele vestido? Continuei lendo. Página 30. Abril já. O outono começando a esfriar as noites. Eu escrevia sobre os estudos, sobre querer ser professora, sobre sair daquela cidade pequena onde todo mundo conhecia todo mundo e todo mundo sabia da vida de todo mundo. Queria conhecer o mundo, eu dizia. Queria ver o mar, nunca tinha visto o mar. Imaginava ele do jeito que aparecia nos livros, imenso e azul e cheio de possibilidades. Página 35, 36, 37, maio, as festas de Nossa Senhora, a procissão, as rezas, minha mãe me obrigando a ir à igreja todo domingo. Eu reclamando, mas indo assim mesmo porque era o que se fazia. Não tinha escolha nessas coisas. E então cheguei na página 45. Tive que parar. Minha mão estava tremendo. Porque, mesmo antes de ler, antes de ver as palavras escritas ali, meu corpo já sabia. Meu corpo se lembrava. É engraçado como isso funciona, não é? A mente pode esquecer, pode enterrar as coisas bem fundo, onde a gente não alcança. Mas o corpo não esquece nunca. Respirei fundo e comecei a ler. A data era 17 de junho de 1958. Uma terça-feira. Chovia. Eu me lembro da chuva agora. Como eu pude esquecer daquela chuva? Era uma daquelas chuvas de inverno que começam de manhã cedo e não param o dia todo, que deixam a terra vermelha e grudenta, que fazem o mundo inteiro ficar cinza e frio e molhado. Hoje eu vi ele de novo. Comecei a ler em voz alta e minha própria voz soou estranha na sala vazia. Estava na venda do seu Joaquim comprando querosene para o lampião. Ele entrou logo depois de mim. Não sei se me viu. Fiz de conta que estava muito interessada nas latas de sardinha na prateleira. Mas meu coração estava batendo tão forte que tenho certeza que todo mundo na venda podia ouvir. Ele. Eu não tinha escrito o nome. Por quê? Por medo que alguém lesse? Por medo que apenas escrever o nome tornasse aquilo tudo mais real do que eu estava pronta para aceitar? Mas eu me lembrava dele agora. Meu Deus, como eu me lembrava! Francisco, Chico, todo mundo chamava. Chico, o filho do italiano que tinha comprado a fazenda perto da nossa. Chico, com aqueles olhos escuros e aquele jeito de sorrir de canto de boca que fazia meu estômago revirar. Continuei lendo. Ele usava uma camisa branca, com as mangas dobradas até os cotovelos. Tinha uma gota de chuva escorrendo do cabelo pelo pescoço. Fiquei olhando aquela gota. Não conseguia desviar os olhos. Que vergonha! Deus me perdoe. Uma moça direita não fica olhando para homem desse jeito. Foi o que minha mãe sempre disse. Mas eu não conseguia parar. Fechei o diário por um momento. Precisava respirar. 60 anos. Tinha se passado 60 anos daquele dia na venda do seu Joaquim. 60 anos. E eu ainda podia sentir aquela sensação no peito, aquele aperto gostoso e assustador ao mesmo tempo. Aquela certeza absoluta de que algo estava mudando dentro de mim e eu não tinha controle nenhum sobre isso. Abri o diário de novo. Virei a página. Ele comprou cigarros. Nem sabia que ele fumava. Pagou e saiu sem olhar para trás. Fiquei parada ali, segurando aquela lata de querosene, sentindo o peso dela nos braços, e foi como se o mundo todo tivesse perdido a cor. Como uma pessoa que a gente mal conhece pode fazer isso com a gente? Como ele pode entrar numa venda, comprar cigarros e sair e deixar tudo diferente? Virei mais páginas, procurando. Precisava saber o que tinha acontecido. Como eu tinha esquecido disso? Como tinha enterrado tão fundo que 60 anos se passaram sem eu pensar naquilo nem uma vez?
Página 46, 47. Os dias seguintes eram todos sobre ele, sobre lugares onde eu tinha visto ele, conversas que tínhamos tido, nada demais, nunca nada demais. Apenas bom dia e boa tarde e comentários sobre o tempo. Mas para mim era tudo. Cada palavra dele era um tesouro que eu guardava com cuidado, que eu revisitava de noite antes de dormir, que eu transformava em algo maior do que realmente era. E então, página 52, 28 de junho, 10 dias depois daquela terça-feira chuvosa. Hoje ele falou comigo, de verdade falou comigo. Não foi só bom dia. Estava voltando da escola, pegando o atalho que passa pela beira do rio. Ele estava lá pescando, me viu e sorriu. Aquele sorriso, meu Deus. Senti minhas pernas ficarem bambas. Perguntou se eu queria ver o que tinha pescado. Fui. Sei que não devia ter ido. Sei que, se alguém visse, iam falar. Mas fui assim mesmo. Minha mão estava na boca agora. Eu me lembrava daquele dia, do sol caindo entre as árvores, fazendo desenhos dourados na água, do cheiro de terra úmida e de mato, do jeito que ele segurava a vara de pescar com aquelas mãos grandes e seguras. Ele tinha me mostrado os lambaris na lata. 3 lambaris pequenos, prateados, pulando tentando escapar, e nós tínhamos rido. Como tínhamos rido? Continuei lendo, voraz agora, virando páginas e mais páginas. Julho inteiro era sobre ele, encontros escondidos, conversas secretas. Ele me contava sobre a Itália, sobre o pai dele que tinha vindo de lá ainda menino, sobre os sonhos que tinha de aumentar a fazenda, de trazer técnicas novas de plantio. Eu contava sobre querer ser professora, sobre os livros que lia, sobre as músicas que gostava, e em algum ponto, naquelas páginas todas, eu tinha me apaixonado. Não foi de repente, não foi dramático como nos filmes, foi devagar como água enchendo um copo, uma conversa depois da outra, um sorriso depois do outro, o jeito que ele dizia meu nome, o jeito que olhava para mim como se realmente me visse. Não só a menina boazinha e certinha que todo mundo conhecia, mas algo mais, algo que eu mesma ainda estava descobrindo. Agosto, página 73. Hoje ele beijou minha mão. Estávamos sentados debaixo do pé de ipê, aquele perto do riacho. Eu estava falando sobre não sei o que, nem lembro mais. Só sei que estava nervosa e falando rápido demais, como sempre faço quando estou nervosa. Ele pegou minha mão, assim sem avisar. Pegou e levou até a boca e beijou meus dedos. Achei que ia desmaiar. Achei que meu coração ia sair pela boca. Ele disse: Maria, você é a pessoa mais bonita que eu já conheci. Não bonita de rosto, entende? Bonita de alma. E eu não soube o que responder. Apenas olhei para ele, e tudo o que não podíamos ser, tudo o que não podíamos ter, estava ali entre nós, como uma parede invisível. Parede invisível. Como eu sabia, mesmo aos 17 anos, que aquilo não tinha futuro? Será que a gente sempre sabe essas coisas lá no fundo, mas finge que não sabe porque é mais fácil assim? Setembro. As páginas ficavam mais raras. Dias sem nada escrito, e quando tinha algo, eram frases curtas, cortadas. Vi ele hoje. Não falamos. Está evitando o caminho do rio. Disseram que o pai dele quer que case com a filha do fazendeiro da cidade vizinha. Ela tem terras, ela tem dote, ela tem tudo que eu não tenho. Outubro. Uma página só. Acabou. Não sei como escrever isso de outro jeito. Simplesmente acabou. Ele vai se casar. A noiva vem para cá no mês que vem. Eu devia estar feliz por ele. Devia desejar o melhor. Mas só consigo sentir esse vazio.
como se tivessem arrancado algo de dentro de mim. Como se uma parte minha tivesse morrido e ninguém nunca vai saber. Porque como você chora por algo que nunca foi realmente seu? Como você enluta algo que só existiu em segredo? Novembro. 2 páginas. O casamento tinha acontecido. Eu tinha ido. Claro que tinha ido. Todo mundo da redondeza tinha ido. Foi na igreja da cidade, com festa na casa do pai dele depois. Eu tinha vestido o meu melhor vestido, aquele azul que minha mãe tinha feito para o Natal. Tinha prendido o cabelo com flores. Tinha sorrido e cumprimentado e comido bolo e bebido limonada. E quando ele passou por mim com a noiva no braço, ele tinha olhado para mim, apenas 1 segundo. Mas eu sabia. Eu sabia que ele também se lembrava das tardes no Rio, das conversas debaixo do ipê, do beijo na mão. E então nada. As páginas seguintes estavam em branco. Tinha pulado direto para janeiro de 1959. Uma entrada curta. Ano novo. Todo mundo dizendo que é tempo de recomeços. Não sei como recomeçar algo que nunca começou de verdade. Mas vou tentar. Vou enterrar tudo isso bem fundo. Vou esquecer. Vou seguir em frente. É o que se faz, não é? E eu tinha seguido em frente. Tinha mesmo. Tinha me tornado professora como sonhava. Tinha me casado 3 anos depois com um Antônio, um homem bom, trabalhador, que me deu 3 filhos lindos e uma vida tranquila. Tinha sido feliz, juro que tinha sido feliz. Não aquela felicidade de filme cheia de paixão e fogo, mas a felicidade possível. A felicidade de todo dia, feita de café da manhã junto e contas pagas em dia e filhos crescendo saudáveis. Fechei o diário. Fiquei ali sentada no meio daquele quartinho empoeirado, com o caderno no colo e lágrimas escorrendo pelo rosto. Não eram lágrimas de tristeza, ou talvez fossem. Não sei explicar direito. Eram lágrimas por aquela menina que eu tinha sido, por aquele amor que nunca virou nada, por todos os e se que a vida tem e que a gente nunca responde. E se Chico não tivesse se casado com a filha do fazendeiro? E se eu tivesse sido mais corajosa? E se tivéssemos fugido juntos como eu fantasiava nas noites de insônia? E se? E se? E se? Mas não adianta ficar pensando nisso, não é? A vida que vivemos é a única que temos. Não adianta ficar imaginando as outras vidas possíveis, os outros caminhos que podíamos ter tomado. Isso só deixa a gente maluco. Levantei devagar. Minhas pernas estavam duras de ficar tanto tempo sentada no chão. Guardei o diário de volta na caixa. Ia levar ele para dentro. Ia colocar na gaveta da minha mesinha de cabeceira, porque agora que tinha lembrado, não queria esquecer de novo. Não era isso. Era parte de mim, parte da minha história, mesmo que ninguém mais soubesse dela. Saí do quartinho e fui fazer café. É engraçado como a gente sempre faz café quando precisa pensar, não é? Como se o ritual de ferver a água, passar o pó, sentir o cheiro subindo pela casa, pudesse colocar ordem nas ideias embaralhadas. Sentei na mesa da cozinha com a xícara nas mãos. Olhei pela janela. O quintal estava igual sempre esteve. A mangueira que Antônio plantou quando o primeiro filho nasceu. O varal com as roupas balançando ao vento. Os vasinhos de tempero na janela. Pensei no Chico. Será que ele ainda estava vivo? Provavelmente não. Ele era 3 anos mais velho que eu. 81 anos teria agora. Será que teve uma vida boa? Será que foi feliz com aquela mulher? Será que teve filhos? Netos? Será que alguma vez em todos esses anos ele pensou em mim? Naquela menina de tranças que encontrava ele escondido na beira do rio? Provavelmente não. Os homens são assim. Eles seguem em frente mais fácil que a gente. Não ficam remoendo as coisas como nós ficamos.
Ou talvez eu esteja sendo injusta. Talvez ele também tenha guardado aquelas memórias em algum lugar secreto do coração. Tomei um gole de café. Estava forte, do jeito que eu gosto. Pensei em Antônio. Ele tinha morrido faz 8 anos já. Câncer. Foi rápido, pelo menos. Não sofreu muito. Às vezes eu conversava com ele ainda, como se ele estivesse aqui. Contava as novidades, reclamava dos netos bagunceiros, pedia opinião sobre coisas bobas. Será que ele sabia sobre Chico? Será que, em algum momento, em todos aqueles anos de casamento, ele tinha percebido que uma parte pequena de mim estava guardada para outra pessoa? Não que isso fizesse diferença. Eu tinha amado Antônio. Do meu jeito, com o que eu tinha para dar, eu tinha amado ele sim. Tinha sido uma boa esposa, uma boa mãe. Tinha feito tudo certo. Tinha seguido todas as regras. Mas agora, com 78 anos, com mais vida passada do que vida pela frente, eu me pegava pensando: isso é suficiente? Ter feito tudo certo é suficiente? Ou a gente sempre vai guardar um pedacinho de saudade daquelas coisas que não teve coragem de fazer? O telefone tocou, me tirando dos pensamentos. Era minha filha, a do meio, querendo saber se eu ia no almoço de domingo. Claro que ia, respondi. Sempre ia. Os domingos eram sagrados para a família toda se reunir. Conversamos mais um pouco sobre nada em particular e desliguei. Olhei para o relógio na parede. 3 da tarde. Que horas esquisitas. Tarde demais para almoço, cedo demais para jantar. Aquela hora do dia em que o tempo parece parar e você fica meio perdido sem saber o que fazer. Voltei para o quartinho. Peguei o diário de novo. Será que tinha mais alguma coisa? Será que tinha esquecido de ler alguma página? Folheei devagar, procurando. A maioria estava em branco mesmo. Apenas aqueles meses de 1958 preenchidos com minha letra redonda e as angústias de adolescente. Mas lá no final, quase na última página, tinha mais uma coisa. Uma entrada sem data, apenas palavras soltas, como se eu tivesse escrito apressada, como se tivesse precisado botar aquilo para fora antes que explodisse dentro de mim. Hoje, entendi uma coisa. A gente não escolhe de quem se apaixona. Não é uma decisão que a gente toma, pensando bem, pesando os prós e contras. Simplesmente acontece, como chuva, como amanhecer. E às vezes a pessoa que a gente ama não é a pessoa que a gente vai ter. E às vezes a pessoa que a gente tem não é a pessoa que a gente ama. E a gente tem que viver com isso. Tem que encontrar um jeito de fazer as pazes com isso. Porque o mundo não é um conto de fadas. O mundo é duro e real e cheio de escolhas impossíveis. E a gente faz o melhor que pode. E se esforça para não machucar ninguém no processo. E tenta ser feliz com as migalhas de felicidade que consegue juntar pelo caminho. E se isso não é muito romântico, se isso não é a história de amor que contam nos livros, paciência. É a vida. É a minha vida. E eu vou viver ela da melhor forma que eu sei. Li aquelas palavras 3 vezes, 4, 5. E percebi que aquela menina de 17 anos, aquela Maria que eu tinha sido, ela já sabia, ela já tinha entendido e tinha escolhido a vida possível ao invés da vida impossível. Tinha escolhido a razão ao invés do coração. Ou talvez não. Talvez ela simplesmente não tivesse escolha nenhuma. Talvez as circunstâncias tivessem escolhido por ela, como escolhem para tanta gente. Fechei o diário pela última vez, segurei ele contra o peito. E ali, naquele quartinho empoeirado cheio de memórias esquecidas, fiz as pazes com aquela menina, com aquela Maria que tinha amado e perdido e seguido em frente.
com aquela menina de tranças e joelhos ralados e coração cheio de sonhos impossíveis, porque no final das contas, não é sobre os amores que não deram certo, não é sobre os e se e os poderia ter sido, é sobre ter vivido, ter sentido, ter tido a coragem de abrir o coração, mesmo sabendo que podia quebrar, mesmo sabendo que provavelmente ia quebrar. E eu tinha tido essa coragem. Aos 17 anos, naquele verão de 1958, eu tinha sido corajosa. Tinha permitido sentir aquilo tudo, mesmo sabendo que não ia dar em nada. E isso, percebi agora 60 anos depois, isso tinha valido a pena, porque é melhor ter amado e perdido do que nunca ter amado. É melhor ter conhecido aquela pontada no peito, aquele aperto gostoso, aquela sensação de estar viva de verdade, mesmo que por alguns meses apenas, do que ter passado a vida inteira na segurança do não sentir. Levantei de novo, dessa vez com o diário nas mãos. Ia guardar ele num lugar especial. Ia reler de vez em quando, não para ficar vivendo no passado, mas para me lembrar que eu também já fui jovem, que eu também já senti borboletas na barriga, que eu também já esperei ansiosa por alguém, que eu também já fui mais do que essa mulher de cabelos brancos que olha no espelho. Porque a gente vai acumulando tantas camadas ao longo da vida, não é? Tantos papéis, esposa, mãe, avó, professora aposentada, e às vezes esquece que lá embaixo de tudo isso ainda está a menina que sonhava e amava e acreditava em impossíveis. E hoje, nessa tarde de domingo, eu reencontrei ela, naquela página 45 de um diário velho e desbotado. E foi como reencontrar uma parte de mim mesma que eu pensava ter perdido para sempre. A vida é engraçada assim. A gente acha que esqueceu, acha que enterrou tão fundo que nunca mais vai voltar à tona. Mas está tudo ali, todas as versões de quem fomos, todos os amores, todas as perdas, todas as escolhas, esperando, só esperando o momento certo de voltar, de nos lembrar, de nos mostrar quem realmente somos, debaixo de todas as camadas que fomos acrescentando. E quem eu sou? Sou Maria. Tenho 78 anos. Sou mãe de 3 e avó de 7. Fui professora por 40 anos. Fui casada por 52. Fiquei viúva há 8. Mas também sou aquela menina de 17 anos que se apaixonou por um menino de olhos escuros numa pequena cidade do interior em 1958. Aquela menina que encontrava ele escondido na beira do rio. Aquela menina que teve coragem de sentir mesmo quando doía. Aquela menina que escolheu viver ao invés de apenas existir. E essa menina, percebi agora, ela nunca foi embora. Ela sempre esteve aqui, dentro de mim, esperando ser lembrada, esperando ser reconhecida, esperando que eu abrisse aquele diário velho e lesse aquelas palavras desbotadas e me encontrasse de novo. E eu encontrei. Finalmente, depois de 60 anos, eu me encontrei.